Então, no último domingo, a gente estava olhando sobre as verdades fundamentais. E como elas beneficiam a crianças que estão crescendo ou ainda que nem nasceram. Quando a gente ensina essas verdades fundamentais desde os primeiros dias, desde que a gente começa como igreja. Então, eu juntei, alguns se juntaram a nós desde que a gente fez esses estudos bíblicos há muitos anos, e toda a igreja em crescimento vai precisar de uma repetição constante dessas verdades que foram ensinadas, como se estivesse no jardim de infância, né? E a gente tem que ensinar a mesma coisa no ano que vem, e no ano que vem, e no ano que vem. E nunca mudam essas verdades. É uma nova classe chegando. E é apenas uma igreja morta que não tem membros novos. Que não tem criança crescendo. Que pode ficar ensinando algo novo. Então, aqueles que entendem a mente de Deus ao proclamar a palavra, não hesitarão em ensinar essas verdades fundamentais. A razão pela qual eu digo isso é que porque entre aqueles que pregam tem uma grande ânsia para obter honra. E a gente sempre pode obter honra dizendo algo novo. Os profetas do Antigo Testamento, eles nunca fizeram isso. Eles nunca se importaram com o que as pessoas pensavam, que era novo. Ou eles queriam saber o que era necessário para aquele grupo específico de pessoas, para aquele momento específico. Então, eu acredito que há uma necessidade da gente entender algumas verdades: arrependimento, fé, batismo nas águas, batismo no Espírito Santo. Foi tudo muito rápido. É como as entradas que você tem que fazer numa refeição, né? Os aperitivos, para ajudar você a digerir ali a palavra de Deus. Então você vai ter uma compreensão direta da verdade do próprio Senhor. É que nem Jesus fez a declaração lá em João 8,32, você vai conhecer a verdade vai te libertar. Esse é um versículo muito importante. Então, quando eu era recém-nascido, né, nascido de novo, eu não tinha nem lido a Bíblia inteira, eu tinha 19 anos, quando eu nasci de novo, e eu não sabia muito sobre a Bíblia. E eu estava surpreso ver tantas denominações, né, todas elas segurando a Bíblia e dizendo que, nós temos a verdade. E hoje a gente tem milhares delas. Como é que você vai saber qual que tem a verdade? Porque cada igreja vai dizer que tem a verdade. E nós também dizemos isso. Então como é que eu vou saber que a gente é diferente das testemunhas de Jeová, ou dos Mormons, ou dos católicos romanos, ou de qualquer outra pessoa, de outra denominação? Todo mundo diz, nós temos a verdade, eu sou a igreja verdadeira. Eu vou te contar como eu descobri. Então, em João 8,32, eu disse a vocês vão conhecer a verdade vai os libertar. E eles pensaram que ele estava falando dos romanos, de escravidão ou algo assim. E eles responderam dizendo, somos filhos de Abraão, nunca fomos escravizados por ninguém. Nunca. É claro que eles estavam realmente sob os romanos, mas não eram escravos como no Egito. Então, ele diz que não eram escravos. Não somos escravos. E Jesus disse, eu não estou falando desse tipo de escravidão que vocês tinham no Egito. Se você comete pecado, versículo 34, você é escravo do pecado. Quantos cristãos você acha que realmente acreditam nisso hoje, gente? Digam honestamente se você acredita. Como é que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado? Jesus falou isso. Ele está falando desse tipo de escravidão. Física. Não, está falando da escravidão do pecado. Então ele estava falando de cometer um pecado consciente. Quando você comete algo, é algo que você está consciente. Você não está cometendo aquilo dormindo. Você não consegue cometer adultério quando está dormindo. Você está consciente disso. Então,
Cometer se refere ao ato de que você está consciente. E a Bíblia usa outra palavra para o pecado que reside em nós e que não cometemos. Isso se chama ter pecado. Em 1 João 1, se dissemos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. Até que Cristo volte. Então não haverá pecado inconsciente em nós, do qual a gente pode progressivamente se libertar se a gente souber a verdade. Então é muito importante entender isso, você vai saber. Então quando eu entendi isso, eu disse, agora eu posso descobrir qual igreja ou qual ensinamento é a verdade. Se eu vou e ouço um ensinamento numa igreja particular, e isso me deixa escravizado ao pecado em termos práticos, eu fico com raiva da minha esposa, eu não me mantenho justo nas questões financeiras, ou eu começo a contar mentira no escritório para sair de uma situação difícil. Esses todos são pecados conscientes. Então não importa o quanto eu cante, louve naquela igreja, não importa o quanto eu grite, aleluias, não importa quantas pessoas que tenham naquela igreja, pode ser uma igreja de 20 mil membros, eu não entendi a verdade. Eu não estou interessado em uma igreja grande. Eu estou interessado numa igreja que conhece a verdade, que me liberta do pecado. Esse é o princípio que me guiou a vida toda. E me levou muito tempo para ter encontrado isso. Porque eu não tinha um pai espiritual para me guiar, mas eu sou muito grato por ter encontrado. E havia uma verdade nas Escrituras que podia me libertar do pecado consciente. E foi quando eu descobri que até mesmo o nome de Jesus significa aquele que nos salva do nosso pecado. Não aquele que perdoa o nosso pecado, que salva do nosso pecado. Mateus 1:21 é a primeira promessa do Novo Testamento. Porque você o chamará pelo nome de Jesus, porque ele perdoará os pecados do seu povo. Não, ele vai salvar o povo do pecados deles. Quando você continua cometendo pecado e o Senhor continua perdoando você, então ele é seu perdoador, não seu salvador. Entenda isso direito. Você fica com raiva todos os dias, raiva pecaminosa, quero dizer, o Senhor, para perdoá-lo 10 vezes ao dia, eu perdoo. Então ele é seu perdoador, mas eu pergunto, você depois de 10 anos, ele salvou você da sua raiva? Não, ele não salvou? Ele não salvou você da amargura, do ciúme? Não. Então veja, os demônios enganaram a gente, chamando de salvador, mas que não salvou de nada. Ele veio para nos salvar do pecado. E muitas pessoas dizem, bom, ele me salvou do inferno. Bom, isso é algo que você vai saber no futuro. Muitas pessoas que hoje vivem acreditando que foram salvas do inferno e tem uma grande surpresa quando Cristo volta. Tem muita gente assim. Então, eles não foram salvos de forma alguma. Ser salvo do inferno é o resultado final do ser salvo do pecado. Então são essas pequenas coisas, porque o diabo é um enganador. Ele cega o olho das pessoas. Eu vou dizer que ele consegue cegar os olhos das pessoas por algumas razões. A maioria dos cristãos não lê Bíblia. Eles assistem mais TV do que leem a Bíblia. Eles passam o tempo todo lendo jornal e vendo outras coisas. Então, eu vou dizer uma coisa, eles merecem ser enganados. Então, se você tem uma Bíblia na sua própria língua e não lê, você merece ser enganado. Sem dúvida. E a segunda razão é que eles ouvem pregadores que estão mais interessados no seu dinheiro do que na sua salvação. Essa é a condição de muitos pregadores e pastores em igreja. Eles não estão interessados muito em liderar a congregação para uma vida piedosa. Não. Eles estão interessados em garantir que essas pessoas paguem dízimos e ofertas e não se juntem numa outra igreja. Então, eu quero dizer, as pessoas que vão àquela igreja, elas vão sofrer as consequências de nunca saberem a verdade. Acreditando em pregadores que dizem a ela que está tudo bem. Como um médico que está só interessado no teu dinheiro e vai, está tudo bem, mesmo que você esteja morrendo. Provavelmente você sabe, ele provavelmente não sabe que você está morrendo. Muitos pregadores estão no caminho errado. Então lembre-se desse princípio. Você saberá a verdade libertará do pecado consciente progressivamente. Se isso está acontecendo na sua vida, você sabe a verdade. Se isso não está acontecendo na sua vida, mesmo que você sinta que está, querido, eu devo dizer, você não sabe a verdade. Há muitas pessoas que sentaram aqui 25 anos e foram embora sem saber a verdade.
Quando você vê, e isso é importante reconhecer isso. Você vê uma outra coisa acontecendo com outra pessoa, você tem que aprender uma lição com isso. Então, no Novo Testamento, que fala sobre retidão, essa é uma palavra religiosa, né? É uma palavra importante. E a gente tem que entender isso, que tem dois tipos de retidão mencionados. Não estou falando de retidão própria, isso está fora da questão, claro, mas dois aspectos de retidão divina. Um que é imputado a nós. Imputado significa que foi creditado na sua conta. Não é algo que você mereceu. Foi algo que foi botado na sua conta de graça. É como se você colocasse 1000 rupias na conta do seu filho de 1 ano. Aquele filho ele não fez por merecer aquilo, mas está na conta dele. E quando ele crescer, ele pode dizer honestamente, tenho 1000 rupias na minha conta. E ele não mereceu nem um centavo daquilo, mas é uma justiça imputada. Mas como aquela criança cresce e pode trabalhar e ganhar dinheiro, é isso que ela ganhou. E há outra justiça no Novo Testamento que é a justiça transmitida. Então, a justiça imputada e a justiça transmitida. E eu quero deixar isso claro para você, para que não fique confuso. Precisamos distinguir as coisas que diferem. Assim como Deus disse a Jonas, ele se referiu a crianças pequenas no livro da cidade de Nínive. Ele disse, há milhares de pessoas em Nínive que não sabem distinguir a mão esquerda da direita. Você sabe a diferença entre a esquerda e a sua mão direita, gente? Você sabe, mas tem crianças de 1 ano que não sabem. E é assim que muitos cristãos são. Eles não sabem a diferença entre justiça imputada e justiça transmitida. E talvez eles fiquem assim, mesmo tendo 20 anos. É como um homem de 20 anos que não sabe a diferença de uma mão para outra. Isso é triste. Será que ele é retardado? Tem muitos cristãos que são retardados. Por quê? Porque eles não leem a Bíblia. Eles não valorizam a palavra de Deus mais do que e dizem que são cristãos. Não valorizam. A única comunicação que Deus fez com o homem, mais do que tudo na terra. Eles não valorizam mais do que tudo na terra. Sabe o que Jesus disse? Um homem não vai viver somente de comida, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E se você realmente acredita que a palavra que procede da boca de Deus é mais importante que a sua comida, você realmente valorizaria a palavra de Deus mais que a sua comida diária. Eu não sei quantos de vocês fazem isso. Muitas pessoas têm uma regra que diz, sem Bíblia, sem café da manhã. E eu acrescentaria isso. Sem Bíblia, sem café da manhã, sem almoço, sem jantar. Eu acrescentaria mesmo, porque é importante. Então siga essa regra aí e eu vou dizer se você não vai se tornar um cristão mais sério em 1 ano. Você ouve isso, e talvez alguns de vocês sejam sérios, e sigam isso aí talvez por cerca de 1 semana. E o que é que acontece depois disso? Queridos irmãos e irmãs, não deixem o diabo enganar vocês sobre a palavra de Deus. Lembre-se da primeira coisa que o diabo fez foi tentar a Eva para não foi matar o marido dela, dar um tapa no marido ou fugir de Deus. Não. O que foi? Diga, Eva. É isso que a palavra de Deus diz? Essa era a primeira pergunta. E realmente disse que você não deveria comer dessa árvore. Não, esquece, nada disso vai acontecer. A primeira mentira que já foi dita à raça humana foi que não é sério desobedecer a Deus. E o diabo vem falando isso há milhares de anos. Não é sério desobedecer a Deus. Nada vai acontecer. Foi isso que ele falou a Eva. Fica tranquila. Em algumas áreas, em poucas horas o diabo era mentiroso, mas era tarde demais. Não cometa esse erro. E como Deus disse, lembre-se, quando o diabo veio a Jesus e ele tentou a comer, ela disse, não, a palavra de Deus é mais importante para mim. Foi a mesma coisa. Qual é a atitude de Eva em relação à palavra de Deus? Qual é a atitude de Jesus em relação à palavra de Deus? E qual é a sua atitude em relação à palavra de Deus? Você está seguindo Eva ou Jesus? Eva disse, bem, eu suponho que você esteja certo, Satanás. Talvez Deus não quisesse dizer, foi o que disse quando disse que morreria. Mas a atitude de Jesus era, temos que viver por cada palavra que procede da boca de Deus. E então você percebe que o diabo mudou as suas táticas. Ele disse, esse é uma pessoa que respeita a palavra de Deus. Ok, então eu vou fazer ele desviar ele.
citando a própria palavra de Deus. Lembre-se disso. Então Jesus disse, o homem viverá de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aí o diabo disse, ok. Jesus disse, eu vou te dar uma palavra das Escrituras para obedecer. Mateus 4, ele disse, por que você não pula do templo? Porque está escrito, em Mateus 4, 6, está escrito. Ele vai dar ordem a seus anjos a seu respeito. Quem usa as palavras? Está escrito. Você diria Jesus? Sim. E Satanás também. Nunca se esqueça disso. Não pense que Satanás vai citar a Bíblia para desviá-lo. Não pense que ele não citará, ele vai citar. E se ele citou a Bíblia para Jesus, cara, você tem que ser muito arrogante para achar que o diabo não vai citar a Bíblia para te desviar. Eu conheço milhares de cristãos que foram desviados por versículos da Bíblia. Então, você pode ser desviado por versículos da Bíblia. Como no mundo você vai se proteger? Eu vou te dizer, a maneira como Jesus se protegeu. Então observe isso. Quando o diabo tentou comer a comida, Mateus 4, tentou comer a comida, ele falou, está escrito, transformar essas pedras em pães, porque ele falou que está escrito. Versículo 3, essa foi a resposta. Nenhuma discussão sobre isso. Ele discutiria, mas eu não vou discutir. O diabo sabia, certo? O diabo sabia o que estava escrito. Você vê como ele volta para Jesus? Ele dará a ordem a seus anjos e tira a responsabilidade de Jesus. Então nada vai acontecer. E vem a resposta de Jesus. Também está escrito, para o outro lado. A mão esquerda diz uma coisa, a mão direita diz também está escrito. É um equilíbrio. Então, você entende que toda a verdade de Deus consiste não apenas no que está escrito. Toda a verdade de Deus está contida no que está escrito e também no que está escrito. A glória de Deus é vista em Jesus Cristo, não apenas cheio de graça e verdade, mas também cheio de verdade e graça. Há um equilíbrio na palavra de Deus, irmãos. É por isso que o diabo citava uma escritura e Jesus podia citar outra escritura. E se Jesus não tivesse estudado a Bíblia quando criança, ele não saberia disso. E lembre-se que naquele dia era muito difícil estudar a Bíblia, porque você nunca tinha uma Bíblia em casa. A única Bíblia que tinha na cidade estava na sinagoga, os pergaminhos. E se você quisesse estudar, você tinha que ir lá perguntar ao rabino, digamos, você pode me mostrar? Eu terminei ontem, Isaías capítulo 40. Você pode agora, por favor, abrir o 41? Eu gostaria de ler algo. E claro, o rabino ficaria muito feliz em te ensinar. E foi assim que Jesus estudou a Bíblia. E foi assim que ele conheceu a Bíblia, aos 12 anos. Imagine agora que temos uma Bíblia na nossa casa. Você não precisa ir a algum edifício ou algo assim. Pedir alguém para abrir o caminho a você. É por isso que os cristãos são muito superficiais. É por isso que cristãos que têm medo do diabo, que não conseguem vencer Satanás. A única maneira de vencer Satanás, a palavra diz, é voltar para esse versículo em 1 João 2. É bom conhecer esses versículos. E no versículo 14, a última parte. Em João 2,14, escrevi a vocês, jovens, porque vocês são fortes. Como? A palavra de Deus permanece em vocês. E vocês venceram Satanás o maligno. A palavra de Deus estava permanecendo em Jesus, ele poderia dizer ao diabo, está escrito, também está escrito. Aí o diabo fugiu. A palavra de Deus não estava habitando em Eva, então ela não pôde vencer Satanás. E a palavra de Deus não está habitando em muitos cristãos hoje. Eles ficam assustados, acham que o diabo está perseguindo eles, estão sempre tentando fugir, em vez de fazer o diabo fugir deles. Eu não sei se você sabe, se você nasceu de novo ou não, mas parte da sua herança, quando você nasce de novo, é fazer o diabo fugir de você e da tua casa. Resista ao diabo e ele fugirá de você. Se a tua vida é limpa, você conhece a sua autoridade baseada na palavra de Deus, você pode dizer ao diabo para ir e ele vai. Ele foge. Se você não conhece a tua autoridade, ou a tua vida não é limpa, você vai dizer ao diabo para ele ir e o diabo vai dizer, Jesus eu conheço, Paulo eu conheço.
Um ou outro eu conheço, mas quem é você? Eu sei tudo da tua vida privada. Eu sei tudo da tua hipocrisia. Mas quem é você? Eu sei tudo. Tá me dizendo para ir embora? É melhor você dizer, você ir para eu correr. Você quer ser assim? Ou você quer ser alguém que é um crédito para o nome de Jesus nessa terra? Fazer o diabo fugir quando você ordena. Esse é o seu direito de nascença, meu irmão, minha irmã. Não é apenas para algum cristão muito maduro. Cada filho de Deus tem essa autoridade. É por isso que eu quero encorajar você a seguir as Escrituras. Que a palavra de Deus permaneça. Permanecer quer dizer habitar permanentemente. Quando você permanece numa casa, isso é diferente de visitar uma casa. Quando você visita uma casa, você fica lá por 1 hora. Você tem um tempo de silêncio com a Bíblia por 1 hora, você está visitando a Bíblia. Muitas pessoas aliviam suas consciências dizendo, eu tenho um tempo de silêncio pela manhã. Você visitou a casa de alguém por 1 hora, mas a palavra de Deus não está permanecendo em você. Mas quando você volta para sua casa, você está morando lá, é a sua residência permanente. Quando você diz que a palavra de Deus habita em você, significa que você não visita a palavra de Deus por um tempo de silêncio. E você não deve ficar... É como, por exemplo, quando você está dirigindo um carro, você não deve ficar chateado com outros motoristas. Está lá no seu local de trabalho, você não fala rudemente com seus colegas de trabalho. Quando você está em casa, na maneira como você conversa com as pessoas, na maneira como você se comporta, isso vai refletir. Então ela está lidando, está em você até quando você está lidando com dinheiro. Então a palavra de Deus habita em você. Não para ser injusto, mas para permitir que outras pessoas se enganem, não vou enganar os outros. E é isso. Então essas pequenas coisas, gente, está escrito. Justiça imputada. E se você tem um dos dois você pode errar. Então você tem que ter os dois. Por exemplo, há muitas pessoas que se assustam hoje dizendo que se você falar contra o Espírito Santo, você nunca vai ser perdoado. Então quando você vê um sujeito pregando e questiona se aquilo é o Espírito Santo ou o poder da sua própria alma dele, eles dizem, não questione, você pode estar falando contra o Espírito Santo. Não, eu não tenho medo disso. Eles dizem, você está escrito. Você deve falar contra o Espírito Santo, você nunca será perdoado. Não, tem a palavra de 1 João 4:1 que diz, você não deve crer em todo espírito, mas testar cada espírito para ver se é de Deus. E disso que eu não tenho medo. Eu tenho muitos cristãos que têm medo. É melhor você não falar contra isso porque você não pode ser perdoado. Isso é uma ignorância das Escrituras. Eles acreditam no engano e ficam errados, no caminho errado. Então, terminando essa introdução, deixa eu passar para justiça imputada e justiça transmitida. Primeiro, justiça imputada. Veja, Deus faz por nós o que não podemos fazer. Então, Ele espera que façamos o que podemos. Por exemplo, Deus não vai nos mudar. João Batista não diz, peça a Deus para mudar você. Não, ele não disse. Ele diz, você muda. Você se arrepende e Deus vai te perdoar. Você não pode pedir para Deus mudar você, porque você está fazendo de você um robô. Significa que você não faz nada. Deus muda você e Deus faz tudo. Você é como um robô. Deus não vai ter nenhum robô no céu, vou te dizer isso. Cada pessoa no céu é alguém que é escolhido pela própria vontade para seguir Jesus Cristo. Não é alguém que foi forçado, obrigado a isso ou aquilo. Qualquer tipo de compulsão é do diabo. E é por isso que a Bíblia fala sobre possessão demoníaca. Eu já vi várias pessoas possuídas por demônio. Eu já vi. Essas pessoas, eu encontrei elas, lidei com elas, elas não têm controle sobre si mesmas. Eles não sabem o que estão dizendo. O demônio é que está falando. O demônio faz elas rolarem no chão, faz jogar as roupas, ficarem possuídos. Quando o demônio é expulso, elas retomam o livre-arbítrio. Do jeito que Deus sempre intencionou que fosse. Mas quando o Espírito Santo enche uma pessoa, ele não vai fazer você falar o que você não quer falar. Não. Ele não faz você fazer o que você não quer. Não, nunca. Nem mesmo em línguas. Muitas pessoas têm um mal entendido sobre o dom de línguas. Elas dizem que o Espírito Santo fala através de você. Não. Em Atos 2 fala, eles falaram em línguas. Quem? Não o Espírito Santo. Eles, aqueles 120 pessoas, eles falaram em línguas conforme o Espírito Santo lhes dava a expressão. Esse é o equilíbrio das Escrituras.
em tudo na vida cristã. Se você olhar para aquele versículo, os pentecostais adoram citar ele, eu digo que citam incorretamente. Atos 2:4. Eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falassem. Você vê o equilíbrio? Eles fizeram. Alguns de vocês estão na falsa ilusão de que a capacidade de falar é algo inerente a mim. Vocês podem pensar, mas eu sei que não é. Porque eu sei o que eu era, o Zac Punen era. É por causa do Espírito Santo me ter dado um dom. E eu não posso levar nenhum crédito sobre isso. Se eu recebi um dom, como é que eu vou levar o crédito por isso? Mas ele não me força a dizer o que estou dizendo agora. Eu tive que usar minha mente, eu tive que usar minha língua, eu tive que falar conforme o Espírito me dá a fala. Ou seja, falando em línguas ou seja, pregando a palavra de Deus. Essa é a única maneira de pregar a palavra de Deus. Você fala conforme o Espírito te dá a expressão. E em tudo na vida cristã, você faz conforme o Espírito te dá a habilidade. É como o galho que dá o fruto conforme a árvore que fornece a seiva. A árvore não tem fruto crescendo em seu tronco. Ela cresce no galho. Mas a árvore fornece a seiva. É assim. Então é disso que devemos lembrar. E quando veio o perdão dos pecados, eu não conseguia nem levantar um dedo para perdoar meus pecados. Nem o menor pecadinho que cometi na minha vida. Ou seja, o mais pequenininho, menor pecadinho, ou seja lá. Eu não conseguia. Isso foi o suficiente para me mandar para o inferno. É como você sabe, um fio elétrico. Se tiver uma pequena ruptura nele, uma pequena ruptura, a corrente não vai mais. Vai um pouquinho. Agora, com a pequena ruptura, ainda vai. Você não pode separar... Desculpa. Uma pequena ruptura e já não passa a corrente. Você não precisa separar ele por 1 metro inteiro. Apenas uma pequena ruptura já impede a corrente. É assim mesmo com o relacionamento com Deus. O pecado é um pequeno corte no teu relacionamento com Deus. Pronto, e nada flui. E é o suficiente para você ir para o inferno. Então não há nada que a gente possa fazer o perdão, porque a punição pelo pecado é absoluta. E se você for para o inferno, você não pode voltar. Então como é que você paga pelos seus pecados? Alguém teve que ir para o inferno por você, acredite ou não. Sabe o que é o inferno? O inferno é um lugar completamente abandonado por Deus. Há apenas um lugar em todo esse universo completamente abandonado por Deus. É o inferno, não na Terra. Se essa Terra fosse abandonada por Deus, a gente não ia ter nem oxigênio para respirar. Não teria nenhum ser humano nessas terras. Até o oxigênio é livremente dado por Deus. O único lugar totalmente abandonado por Deus é o inferno. Nabucodonosor fez um fogo para colocar as pessoas em seu templo. Mas aquilo não era inferno. Mesmo se ele tenha feito 7 vezes mais quente, 70 vezes mais quente, não é inferno. O inferno é ser abandonado por Deus. Jesus imaginou o fogo e os vermes que nunca morrem, mas é para se imaginar abandonado por Deus. E foi isso que Jesus experimentou por 3 horas na cruz. Ele experimentou o inferno. E essa é a única maneira dos nossos pecados serem perdoados, como eu expliquei da última vez. E da mesma forma, o perdão de nossos pecados passados não nos qualifica para comparecer diante da presença de Deus. Não, porque mesmo que todos os pecados sejam perdoados, eu ainda tenho algo em mim que me desqualifica de entrar na presença de Deus. Um Deus santo e a minha carne é imunda. Essa natureza que eu herdei de Adão, cada um de nós tem, é imunda. E é assim, nojenta. É descrito, Romanos 7,18, que não há nada de bom nela. Você pode pensar que há muitas coisas boas na sua carne, mas não tem nada. Não habita nada. Tem que crucificar completamente.